Em Benim, gêmeos viram esculturas de madeira. Cobras passeiam pelas casas como se fossem da família, e o vodú tem dia oficial no calendário. Tudo isso enquanto um antigo reino ergueu um dos exércitos femininos mais temidos da história. Hoje, o Belo Mundo te leva para descobrir as curiosidades mais impressionantes desse país, diferentão da África Ocidental. Número 1. Localização e dados gerais. Benim é um desses países que parecem pequenos demais para tanta história. Ele fica na África Ocidental, encaixado entre o Togo, a Nigéria, Burkina Faso e o Níger. Lá embaixo, tudo termina numa faixa de areia banhada pelo Atlântico. A famosa Baía do Benim, um cenário bonito, mas marcado por séculos de partidas forçadas durante o período da escravidão. A capital oficial se chama Porto Novo, mas quem dita o ritmo do país é Cotonou, a maior cidade. Cotonou é aquele caos organizado. Motos cruzando a cidade como enxames, mercados gigantes onde cabe de tudo, lagoas cortando bairros inteiros e uma energia que não desacelera nunca. É também ali que fica Fidjrosé, a praia urbana mais conhecida. Seguindo a costa para oeste, aparece Ouidah, uma cidade histórica que guarda memórias da antiga Rota dos Escravos. Mais adiante vem Grand Popo, uma vila tranquila cercada por coqueiros. É lá que o rio Mono, um rio que atravessa a fronteira do Togo, encontra o mar num ponto conhecido como Bouche du Roi, hoje protegido como área de conservação por causa dos manguezais, aves e tartarugas marinhas. Mas a costa é só metade da história. Quando você sobe o mapa, a umidade dá lugar a savanas abertas, com árvores baixas e longos campos dourados. Mais ao noroeste, aparece a cordilheira de Atacora, onde fica o Monte Sokbaro, o ponto mais alto do país. Não é uma montanha gigante, mas marca o início de um Benim mais seco e amplo. É justamente ali que está um dos maiores orgulhos do país, o Parque Nacional de Pendjari. Para quem nunca ouviu esse nome, Pendjari é uma das últimas grandes áreas de vida selvagem da África Ocidental. Ele faz parte de um conjunto internacional chamado Complexo W. Arli Pendjari, reconhecido pela Unesco, e abriga elefantes, antílopes, búfalos, leopardos, chitas e os raríssimos leões do oeste africano. Um país pequeno no mapa, enorme quando você começa a andar por ele. Número 2. História. A história de Benim começa muito antes de existirem bandeiras, fronteiras ou qualquer nome oficial. Ali viviam povos como os Aja, os Fon, os Yoruba e os Bariba. Cada um tinha sua forma de organizar a vida, suas festas, suas divindades e suas rotas de comércio. Eram comunidades que entendiam as estações do ano, negociavam com vizinhos e resolviam conflitos dentro de sistemas políticos que já funcionavam havia muitos séculos. Por volta do ano 1600, um desses povos, os Fon, construiu um reino que se tornaria protagonista na região. Era o Reino do Daomé, com capital em Abomey, uma cidade famosa pelos palácios de barro decorados com símbolos que registravam a história de cada rei. A corte era um mundo à parte, com rituais diários, conselheiros, sacerdotes, disputas silenciosas por influência e uma convivência constante entre espiritualidade e política. Dentro desse exército surgiu uma das figuras mais marcantes do país, as Ahose, o corpo feminino de guerreiras que tanto impressionou os europeus. Nós vamos falar delas daqui a pouco, com todos os detalhes sobre seus rituais e treinamentos. Mas antes temos que falar da parte mais sombria. Durante esse período, o litoral da região passou a ser conhecido como a temida Costa dos Escravos. A cidade de Ouidah se tornou um dos principais portos de embarque de africanos levados à força para as Américas, especialmente para o Brasil, onde muitos foram obrigados a trabalhar nas minas de ouro e nas grandes plantações. A memória desse período permanece na chamada Rota dos Escravos, um percurso de aproximadamente 4 quilômetros que vai do antigo mercado de cativos até a praia. Ali,
existia a Árvore do Esquecimento, onde homens e mulheres eram obrigados a caminhar em círculos numa tentativa de apagar simbolicamente suas lembranças. No final do trajeto está a Porta do Não Retorno, um arco memorial que homenageia quem partiu sem voltar. Durante os séculos XVIII e XIX, Daomé era um reino poderoso. Mas quando a pressão internacional pela abolição do tráfico aumentou, sua economia começou a enfraquecer e a decadência se tornou evidente. Pouco depois, os franceses invadiram o território e assumiram o controle em 1892. A independência só chegou em 1960, quando o território passou a se chamar República do Daomé. Mas a estabilidade ainda estava longe. Golpes, disputas internas e dificuldades econômicas abriram caminho para a chegada do militar Mathieu Kérékou, que implantou um governo inspirado no marxismo e renomeou o país como República Popular do Benin. Foram anos de controle rígido e pouca liberdade. A liberdade mesmo só chegou em 1990, quando a nação adotou uma nova constituição e realizou uma das transições democráticas mais significativas do continente africano. Desde então, Benin tem vivido um período mais estável, com disputas políticas intensas, mas sem mergulhar em guerras civis. Número 3. O Exército Feminino. Muito antes de Hollywood imaginar super-heroínas ou reinos futuristas, Benin já tinha um exército de mulheres de verdade. No antigo reino do Daomé, elas eram conhecidas como Arrose ou Mino, e mais tarde, os europeus passaram a chamá-las de Amazonas de Daomé. Eram tropas totalmente femininas, com treinamento pesado, disciplina rígida e um papel central na defesa do reino. As fontes históricas explicam que essas mulheres vinham de caminhos bem diferentes. Algumas eram ex-escravizadas que recebiam liberdade para servir ao rei. Outras eram entregues pelas famílias ainda jovens, e havia também aquelas que se alistavam por vontade própria, mas todas elas passavam pela mesma ruptura. Ao entrar para o corpo militar, deixavam a vida anterior para trás, não podiam se casar nem ter filhos, e passavam a viver dentro do palácio de Abomey, seguindo regras extremamente rigorosas. Os treinamentos eram intensos. Elas aprendiam a manejar armas brancas, mosquetes e, mais tarde, rifles modernos. Relatos de militares franceses descrevem exercícios que parecem saídos de um filme de ação. As Arrose escalavam paredes cobertas de galhos espinhosos, treinavam combate corpo a corpo e eram incentivadas a resistir à dor sem demonstrar fraqueza. Tudo isso fazia parte da formação que tornava essas mulheres temidas e, ao mesmo tempo, profundamente respeitadas. Esse exército feminino participou de batalhas contra reinos vizinhos e também enfrentou as tropas francesas durante as guerras franco-daomeanas, no final do século XIX. A coragem delas impressionou adversários e testemunhas, mas nenhuma disciplina seria capaz de equilibrar a diferença entre tecnologia tradicional e artilharia europeia. Ainda assim, a presença dessas guerreiras marcou tanto a imaginação de quem viveu aquela época que seus feitos foram registrados em diários de soldados, livros de viagem e coleções de museus europeus. Hoje, elas continuam vivas na cultura popular. Elas serviram de inspiração para as Dora Milaje, o grupo de guerreiras de Wakanda no filme Pantera Negra. Também inspiraram a narrativa do filme Mulher Rei, que reconta de maneira artística parte da história dessas combatentes extraordinárias. E agora que você já conhece o território e os capítulos mais importantes da história de Benin, é hora de entrar na parte mais intrigante. As pessoas, as crenças e os costumes que provavelmente vão desafiar tudo o que você imaginava sobre essa região. Mas antes de seguir, eu quero te pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, ativa o sininho e usa a função Hyper para ajudar o fim dessa viagem chegar a mais gente. Assim você fortalece a comunidade e ajuda o nosso belo mundo a continuar trazendo histórias surpreendentes. Número 4.
população, idiomas e religião. Benin tem pouco mais de 13 milhões de habitantes, e o que mais chama a atenção não é o tamanho da população, é a idade dela. O país é extremamente jovem. A maior parte das pessoas ainda não chegou aos 25 anos, e isso deixa as cidades cheias de movimento, escolas lotadas, ao mesmo tempo em que pressiona muito os serviços básicos. Em várias regiões, principalmente longe dos centros urbanos, muita gente ainda precisa abandonar os estudos cedo para trabalhar. No dia a dia, o francês é a língua usada pelo governo, pela imprensa e pelas escolas. Mas basta circular pelas ruas para perceber que não é ele que domina as conversas. A maioria das pessoas se comunica em línguas locais como o Fon, o Yoruba e outras que mudam de região para região. Em um mesmo mercado, você escuta 3, 4 idiomas diferentes sem nenhum esforço. É parte natural da vida. E por falarem em mercado, dá para dizer sem dúvida alguma que o Benin é um país de mercado a céu aberto. Quase toda cidade beninense tem um mercado ao ar livre que funciona como coração social e econômico, com dias fixos de feira, gente vindo das aldeias vizinhas e uma mistura de cheiros e sons. Mas nenhum é tão grande e impressionante quanto o mercado d'Antokpa, em Cotonou. Ele é considerado um dos maiores mercados a céu aberto da África Ocidental, ocupando uma área de dezenas de hectares às margens de uma lagoa. Ali se vende de tudo: peixe fresco e defumado, verduras, tecidos coloridos, remédios tradicionais, artigos religiosos e até animais secos e objetos usados em rituais. A parte religiosa acompanha essa mesma mistura. Benin tem católicos, muçulmanos, protestantes e grupos que seguem tradições familiares transmitidas há gerações. Nas cidades, igrejas e mesquitas se espalham como parte da paisagem. Nas comunidades menores, práticas que envolvem a natureza, os antepassados e o pertencimento ao clã continuam vivas. E é justamente desse universo que surge aquilo que realmente diferencia o país. Uma fé tão antiga quanto os primeiros povos que viveram ali: o Vodou. Número 5. O berço do Voodoo. Muita gente no mundo conhece só a versão distorcida dessa religião, aquela feita por filmes, bonecos com agulhas e histórias assustadoras. Mas ela nasceu aqui, no sul de Benin, entre comunidades Fon e Yorubá, e tem uma estrutura que vai muito além dessas caricaturas. Aqui, a tradição espiritual é organizada em 3 pilares. O primeiro é a figura de uma divindade maior, criadora, que não interfere no cotidiano. O segundo são as forças que regem a natureza, conhecidas como espíritos, ligados ao mar, às florestas, aos rios e aos fenômenos que moldam a vida das pessoas. O terceiro pilar é a presença dos ancestrais. Acredita-se que quem já morreu continua participando da vida dos que ficaram, oferecendo proteção e orientação. Os rituais seguem essa lógica. Há cerimônias para pedir saúde, para agradecer a colheita, para trazer harmonia à família e para marcar etapas importantes da vida. A música é parte central disso. Tambores específicos conduzem cada celebração e cada ritmo chama uma entidade diferente. As danças não são apenas coreografia, são formas de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Algumas casas espirituais trabalham com objetos simbólicos feitos de barro, madeira, tecidos e elementos naturais. Outros rituais envolvem oferendas, normalmente comidas, bebidas ou itens ligados ao espírito homenageado. Em comunidades menores, certos sacerdotes são responsáveis por mediar conflitos, interpretar sinais e orientar decisões importantes. Durante muito tempo, essa tradição foi proibida e tratada como algo negativo. Só em 1996, o governo reconheceu oficialmente sua importância. Desde então, todo dia 10 de janeiro é marcado por uma grande celebração nacional em cidades como Ouidah,
onde sacerdotes, músicos, dançarinos e famílias inteiras se reúnem para renovar suas conexões espirituais. Nos últimos anos, o festival ganhou ainda mais projeção. Líderes religiosos e autoridades têm usado essa vitrine para tentar corrigir a imagem global do voodoo, explicando que a religião não gira em torno de bonecos macabros, mas de ligação com a natureza, com os elementos, com a comunidade e com os mortos. Número 6. Gêmeos e crenças. Benin tem uma das maiores taxas naturais de nascimento de gêmeos do mundo, perto de 28 pares a cada 1000 nascimentos. E esse número aparece com mais força entre grupos Fon e Yorubás, que também vivem na vizinha Nigéria, onde cidades como Igboora se apresentam como capital mundial dos gêmeos. Mas esse fenômeno não é visto só como questão genética. Para muitas famílias, o nascimento de gêmeos é sinal de proteção e prosperidade. Quando um deles morre, a ligação não é tratada como encerrada. Nesses casos, um sacerdote tradicional orienta a confecção de uma pequena escultura de madeira representando o irmão que se foi. Ela pode ser chamada de Hoho e tem relação direta com a tradição dos Ibeji entre os Yorubás. Esse boneco não é usado como lembrança. Ele vira parte da rotina. A mãe veste, alimenta, passa óleos e conversa com ele, pois-se que o espírito da criança continua presente e que o boneco mantém esse vínculo ativo dentro da casa. Número 7. Cobras de honra. Em muitas partes do mundo, encontrar uma cobra dentro de casa significa susto e busca imediata por alguém para tirá-la dali. Em Ouidah, a reação pode ser outra. Para muita gente, a aparição de uma piton é vista como sinal de proteção. No centro da cidade, existe o Templo das Pitons, dedicado à serpente sagrada chamada Dan, conhecida como serpente arco-íris e associada à fertilidade, força e cuidado espiritual. O local abriga dezenas de pitons reais que são tratadas como manifestações dessa divindade. Durante rituais, elas são manuseadas com respeito, sempre acompanhadas por sacerdotes que conhecem cada detalhe da tradição. Ao anoitecer, algumas dessas serpentes circulam pela área urbana. E quando entram em uma casa, muitas famílias interpretam isso como visita positiva. A presença do animal é recebida com tranquilidade, como se estivesse trazendo sorte ou equilíbrio. Para a comunidade local, a serpente é vista como intermediária entre o mundo físico e o espiritual, e por isso merece cuidado e reverência. Número 8. Os brasileiros de volta para a África. Lá no começo do vídeo, a gente falou sobre quem foi levado à força para as Américas, especialmente para o Brasil. O que pouca gente sabe é que essa história também fez o caminho inverso. Depois da abolição, muitos ex-escravizados e descendentes que viviam no Brasil decidiram voltar para a mesma costa de onde seus ancestrais tinham saído. Quando se estabeleceram em cidades como Ouidah e Porto Novo, passaram a ser chamados de agudás. O termo pode significar gente que veio de longe ou simplesmente quem retornou do mar. E a presença deles mudou a paisagem dessas cidades. Na bagagem, eles trouxeram arquitetura, festas religiosas, culinária e costumes brasileiros. Até hoje, em Porto Novo e Ouidah, é possível caminhar por bairros inteiros que lembram Salvador ou Recife. Sobrados coloridos, portas altas, sacadas de ferro, azulejos e detalhes que têm claramente a mão afro-brasileira. Esse estilo virou objeto de estudo porque é uma espécie de patrimônio que viajou e retornou para casa. Mas os costumes vieram junto. Os agudás mantiveram homenagens ao Senhor do Bonfim, carnavais de rua e confrarias religiosas que parecem ter atravessado o Atlântico de volta. E a comida entra forte nessa história. Número 9. Gastronomia. Se você já comeu um acarajé na Bahia, sem saber provou uma receita que nasceu aqui. O bolinho chamado acari segue a mesma base. Massa de feijão fradinho frita no dendê,
servida quente e pesada, daquele jeito que perfuma a rua inteira. Comer esse acari em Benin é como encontrar a receita antes de ganhar sotaque brasileiro. O tempero muda, o acompanhamento muda, mas a essência é a mesma. É comida de feira, saída direto da panela grande para a mão do cliente. O dia a dia da culinária funciona assim. Quase tudo gira em torno de massa de milho, molhos fortes e alguma proteína. No sul, a massa de milho aparece em praticamente todas as refeições, com molhos de tomate ou amendoim e peixe fresco ou defumado. No norte, quem manda é o inhame, preparado de várias formas e quase sempre servido com caldos encorpados. O peixe ocupa um capítulo à parte. Com lagos, lagoas, rios e litoral, existe uma variedade enorme disponível. Cabra e frango também fazem parte da rotina. O frango no espeto é um dos pratos de rua mais comuns e geralmente é servido com farinhas e molhos picantes. Outro sabor importante é o queijo local. Simples, usado em molhos ou grelhado e sempre presente nas barracas de rua. E as frutas completam o cenário. Manga, abacaxi, laranja e banana aparecem em cestas e carrinhos espalhados pela cidade. Vendedores caminham com bacias na cabeça, oferecendo pedaços cortados para quem está passando. Não é uma culinária de pratos elaborados. É comida direta, quente, gordurosa, cheia de sabor e ligada ao ritmo de mercado e de vila. No fim das contas, Benin é um daqueles lugares que só conhecendo para entender. Depois de conhecer tanta coisa sobre esse país, conta pra gente nos comentários. Qual dessas curiosidades te surpreendeu? Foram as guerreiras que enfrentaram exércitos inteiros? Os bonecos que representam gêmeos que já se foram? Ou a relação tranquila com cobras que entram na casa das pessoas? E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais gente.